Ei, pessoal, vamos chegando. Vamos chegando aí. Já estamos entrando aí ao vivo para nossa aula. A nossa aula sobre o reflexo da calma. Como ativar o reflexo da calma no bebê recém-nascido. O que é, né, o reflexo da calma? Vocês estão me ouvindo? Thaís está aí presente, a Geórgia também. Sejam bem-vindas, meninas. Já vamos começar, vamos dar só um tempinho, né, para o pessoal ir entrando. Acabou que eu ia fazer essa aula pelo YouTube, mas eu não consegui fazer por conta de uma questão, né, de os trâmites, né, parece que são necessários mais de 1.000 inscritos no canal, né, para estar fazendo a aula ao vivo. E aí, como eu queria que vocês pudessem, né, ter a oportunidade de perguntar, participar, enfim, eu acabei preferindo fazer por aqui mesmo, tá bom? Mas de uma próxima vez a gente vai estudando outras possibilidades, né? Outras formas de fazer, né? Sempre da melhor forma possível para todo mundo, tá bom? Eu vou... seja bem-vinda, Marciele, seja bem-vinda, Maicon, Camila... isso que legal, Thaís, que legal, fisioterapeuta pediátrica, vai poder contribuir muito com a gente aqui, né, que legal, Letícia também, né, minha colega enfermeira, que fez o curso junto, né, Letícia da Bianca, seja bem-vinda, meninas, é bom que vocês vão poder contribuir aqui com a gente um pouquinho também, tá bom? Bom, da onde surgiu a ideia de falar um pouquinho, né, sobre esse assunto? Há um tempo atrás, né, eu tava falando, abri uns questionamentos, algumas questões, né, e aí falando sobre a chupeta e tal, e muitas mães disseram que usavam chupeta com a intenção de acalmar o bebê, né, que era uma forma de acalmar o choro do bebê. E aí eu me lembrei, né, dessas técnicas que a gente utiliza, né, enfim, da questão do reflexo da calma e de que existem outras formas de acalmar o bebê que também são muito úteis, né, e podem ajudar muito nesse momento. Mas antes da gente falar efetivamente, né, sobre como utilizar essas técnicas, né, como fazer isso, eu queria comentar com algumas questões com vocês, né, esse conceito, né, de reflexo da calma, ele vem de um pediatra americano chamado Harvey Karp, ele ficou muito famoso no Brasil, ele tem alguns livros, depois eu posso até indicar para vocês, mas o livro mais famoso dele é o livro O Bebê Mais Feliz do Pedaço, né? Não sei se vocês já conhecem, ó, O Bebê Mais Feliz do Pedaço. A gente já não consegue achar mais o original, então agora é só esse aqui. Esse aqui foi super difícil de encontrar, na verdade. Ele tem um livro e tem um DVD também. E aí ele traz algumas dessas técnicas que ajudam muito, são bem interessantes também. E ele fala sobre esse reflexo da calma, né? Então, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões que são interessantes e também vou abordar as técnicas efetivamente de como fazer isso. Bom, então, primeira coisa que é importante a gente entender também é que às vezes a gente tem uma expectativa, né, muito superior àquilo que a gente efetivamente vai ter na prática. Então, o que eu devo esperar de um bebê recém-nascido, né? Qual é a minha expectativa em cima deste bebê recém-nascido? O que esperar dele? Então, primeira coisa é que a maioria dos bebês recém-nascidos estão logo ao nascer, né, após o parto, na primeira hora de vida do bebê, esse bebê ele está extremamente ativo. Então, é aquele momento que o bebê está pronto
pronto e apto para fazer o primeiro contato com a mãe, para ter esse imprint, né, para ter esse primeiro momento aí mãe e bebê. Então, geralmente ele tá bem apto para isso. Muitas vezes ele já vai, mesmo que ele não sugue, mas ele vai ficar acordado, ele vai ficar em alerta. Vocês já devem ter visto, né, aqueles vídeos que quando põe o bebê recém-nascido na barriguinha, em cima da barriga da mãe, ele vai se movimentando, né, até chegar à mama. Então é um momento que ele tá muito apto. Depois dessa primeira hora, normalmente o bebê vai ficar, depois, né, passado essas 3 primeiras horas normalmente, o bebê vai ficar mais ou menos entre 18 a 24 horas apresentando um período de maior letargia. É um problema isso no hospital, porque normalmente é o período em que acaba se introduzindo a fórmula, porque eles falam, o bebê não quer pegar, o bebê não quer sugar, o bebê não suga, o bebê não sabe sugar, a mãe não tem leite, o bico é grande, o bico pequeno. Aí vem aquele monte de coisa, né? Enfim, aí ou entra com bico de silicone, enfim. Então, mas não tem nada a ver, porque isso é um momento fisiológico, é algo que é esperado do recém-nascido. A gente não precisa se preocupar com isso, obviamente, exceto aqueles bebês que têm algum problema prévio, normalmente os bebês que nasceram pequenos demais, os bebês que nasceram grandes demais, ou bebês de mãe diabética, que pode apresentar, né, um bebê prematuro, que pode apresentar alguns problemas desse tipo, mas a grande maioria tem reserva tanto de água como de energia para passar esse período aí do pós-parto, mesmo que ele não mame efetivamente, né? Não consiga mamar efetivamente. É óbvio que o bebê tem que ser colocado ao peito, ele tem que ser levado até a mãe, ele tem que ter mantido esse contato pele a pele, mas muitas vezes o bebê não vai sugar, alguns bebês não sugam efetivamente nessas primeiras 24 horas de vida, e tá tudo bem. Né? Então tá tudo bem. Isso tende a mudar após essas primeiras horas de vida. Outra coisa, né, que a gente espera, assim, né, que a gente espera que o bebê durma muito no primeiro mês, o bebê recém-nascido. Então, só para vocês compreenderem aqui, bebê recém-nascido são aqueles bebês, né, logo que nascem, obviamente, até mais ou menos 27, 28 dias de vida. Ou, de uma forma mais grosseira, o primeiro mês de vida do bebê. Então, quando eu falo de recém-nascido, eu estou falando desses bebês, tá bom? E aí a gente precisa entender também que às vezes a expectativa é de que o bebê durma muito, né? Fala assim, o bebê recém-nascido dorme até 20 horas, 18 a 20 horas por dia. A questão é, esse bebê realmente dorme uma quantidade maior, porém essas horas não são inteiras, então nesses intervalos eles vão acordar várias vezes, né, seja para mamar, seja para né, dar uma checada no ambiente, né, principalmente à noite, e aí logo depois esse bebê ele tende a dormir novamente, tá bom? Então é importante a gente entender isso aí também. Outra coisa é que os bebês, eles têm temperamentos diferentes. Então, existem bebês que são mais calmos e existem bebês que são mais agitados. Alguns bebês dormem por um período maior, com mais facilidade. Outros bebês são mais sensíveis e vão ser mais sensíveis a barulhos, mais sensíveis a mudanças, a instabilidades, né? Mais irritáveis. São bebês mais alertas. Assim como nós somos diferentes, existem pessoas que gostam de dormir mais e pessoas que gostam de dormir menos. Pessoas que dormem com mais facilidade, pessoas que precisam de um ambiente mais propício para aquilo. Então, da mesma forma, os bebês também são assim. Existem pessoas que gritam mais, pessoas que falam mais baixo, pessoas que são mais tranquilas, pessoas que são mais agitadas, e os bebês também são assim. Então, existem pessoas também que bebês também que choram mais, bebês que choram menos, tá? Mas o choro nesse primeiro momento, né, ele é uma forma de comunicação, talvez a única forma de comunicação do bebê. Não a única, né, porque como o Winnicott diz, a amamentação também é uma forma de comunicação do bebê, um estabelecimento de relação do bebê, mãe-bebê, né? Então, é a forma também deles interagirem e estabelecerem essa relação. Então, é importante a gente entender que existem personalidades, existe temperamento diferente, isso vai sim afetar na forma como esse bebê se relaciona com a mãe, na forma como esse bebê se relaciona inicialmente com a mãe, porque a relação é muito simbiótica ali, né? O Winnicott também, ele diz que os bebês não existem sem a sua mãe. Né, no sentido antropológico, tá, da palavra, não biológico, e biológico também, né, ele precisa de um cuidador, mas no sentido antropológico, né, esse bebê ele não existe sem a sua mãe,
Ou seja, ele se percebe como ser humano, ele se percebe como alguém, e isso vai acontecendo de forma gradativa, que ele vai se percebendo como alguém, né, ao longo da sua vida e ao longo desse contato, desse apego, desse toque materno, tá bom? Também existem alguns estudos, né, e o Winnicott também fala isso, que as mães ansiosas, normalmente, os bebês costumam ser bebês mais chorosos, bebês que têm que choram mais. E isso também, às vezes, está muito relacionado, eu não sei se vocês já ouviram falar, bebês de mães de primeira viagem, bebês choram mais. Meu primeiro filho, né, deu mais trabalho, chorou mais, eu dormia. Então, isso também tem a ver com isso. Por quê? Porque os bebês, eles precisam fundamentalmente se sentirem seguros. Então, e toda essa questão do apego, da afetividade, do toque, do contato, tem muito a ver com essa segurança, né? E está relacionado muitas vezes a um momento em que a gente está vivenciando, que é um momento de extrema insegurança, né? A mãe ali naquele momento se sente insegura por achar que não vai dar conta, né? Por achar que o bebê que não vai saber lidar com aquilo, que não vai saber como tratar aquela questão toda. E por isso também a gente tem uma relação muito grande também entre choro do bebê e depressão pós-parto. Então, também tem alguns estudos, alguns autores que relacionam bebês que choram muito, mães com maior depressão pós-parto. E a gente não sabe o que vem primeiro. Se o bebê chora muito porque a mãe tem depressão pós-parto, ou se a mãe tem depressão pós-parto porque esse bebê chora muito ou tem muita dificuldade de dormir. Então, também é algo que a gente observa, né? Uma relação aí. E as necessidades mínimas do bebê, então, é segurança. Eu só queria ler uma coisa aqui, que às vezes a gente fala segurança, né? E a gente fica na dúvida, até no conceito dessa palavra. E o Winnicott, esse livro aqui também, vou mostrar pra vocês. É um livro antropológico, ele é um pouquinho complicado às vezes de entender, mas vale a pena ler uma questão aqui, só para vocês entenderem a questão da segurança, né? Então, quando a gente fala de segurança, o que é segurar? Quando a gente fala segurar um bebê, a gente pensa em quê? Segurar no colo. Mas olha que interessante a profundidade desse conceito. Segurar, tornar seguro, amparar, impedir que caia, agarrar, conter, prender, garantir, afirmar, assegurar, tranquilizar, serenar, sossegar, não se desfazer de, conservar, afirmar, garantir, apoiar e precaver-se. São sinônimos, né, que o Winnicott coloca no livro na questão de segurar, porque ele fala de segurar a criança. Então, quando você, enquanto mãe, né... Cadê o meu bebê? Pera só um pouquinho, gente, eu peguei um bebê para poder mostrar para vocês. Essa aqui é minha neta, tá? Mas assim, só pra mostrar pra vocês. Então, quando a gente pega, né, um bebê, a forma como a gente segura o bebê, a forma como a gente acalenta esse bebê, ela é extremamente importante pra este bebê. Eu, enquanto profissional, por diversas vezes eu consigo perceber, né, algumas questões, às vezes alguns problemas até na forma de segurar o bebê, né? Então, às vezes é um segurar, né? Assim, então, o bebê, quanto menos movimentos bruscos, né? Quanto mais as mãozinhas forem contidas, quanto mais ele for embalado ao invés de sacudido, claro, né? Não se sacode, mais ele vai se sentir seguro, mais ele vai se sentir tranquilo, né? Isso também vai gerar uma quantidade de choro muito menor para esse bebê. Tá bom? Então, é muito importante isso daí. Outra questão, né? Então, os bebês, eles têm não só os bebês, tá, gente? As crianças maiores também. Elas têm uma necessidade de sentir segurança. É como assim, eu me sinto seguro, eu sinto que eu tenho a presença da minha mãe, a presença materna, e a partir dessa segurança, dessa presença, eu consigo me projetar, né? Isso para crianças maiores, por exemplo, né? Só para vocês entenderem, né, essa relação, nós passamos, por exemplo, vou dar um exemplo da minha casa para vocês compreenderem. Aqui na minha família, na minha casa, né, as meninas, vamos falar da Maitê agora, que a gente passou recentemente por um desmame, um desfraude e entrada na creche. Então, foram 3 eventos extremamente de rompimento, né, de autonomia, enfim. Acabou, eu sei que muita gente fala para não fazer junto, mas assim, aqui foi meio que automático, as coisas foram acontecendo e foram fluindo e foi fluindo junto.
E o que que eu percebi? A Maite era uma criança, ela tem 2 anos e 8, vai fazer 2 anos e 8 meses, né? Ela sempre foi uma criança que dormia sozinha, né? Ela, assim, precisava de muito pouco contato na noite para dormir. Então, normalmente a gente ia com ela pro quarto, ficava um pouquinho, né, e tal. E aí eu logo depois ela deitava, eu percebia que ela estava tranquila e eu saía do quarto. E ela terminava de dormir sozinha. E o que que eu percebi? Após esses eventos, ela está apresentando uma necessidade maior de contato no momento do sono. Então, ela me chama, ela pede, mamãe, fica comigo, mamãe, deita comigo, mamãe, dorme comigo, né? Dormir no sentido de ficar lá até ela adormecer, né? E eu percebi. Então, assim, foi uma necessidade que ela tá tendo de se sentir o quê? Segura, acolhida. Tipo, a minha mãe não vai sair daqui agora, né? A minha mãe está comigo. Então, é só para vocês perceberem que às vezes os nossos filhos, eles falam com a gente e não da forma como a gente espera, né? Claro que cada criança é de um jeito e às vezes uma forma da criança falar isso é através do choro. Então, às vezes, através do choro, o seu bebê vai te comunicar que ele precisa se sentir mais seguro, né? Que ele está sentindo necessidade de maior segurança, né? Eu sei que é difícil, às vezes, pra gente, né, nessa situação. Então, se a gente não consegue se sentir segura, como a gente vai passar segurança para esse bebê? Às vezes é difícil a gente passar algo que a gente não tá sentindo, tá? Mas é algo necessário e extremamente importante para o bebê nesses primeiros anos, na primeira infância, né? Bom, e aí, dentro desse contexto todo, né, eu tenho que trazer para vocês, até porque é a teoria que embasou todo o trabalho do reflexo da calma do Dr. Harvey Karp, que é a teoria da esterogestação ou esterogestação. Ela vem, né, num momento que traz a ideia, né, de que o bebê, ele precisa quando a gente consegue mimetizar, né, imitar, né, ou simular o ambiente uterino fora, né, daqui, então o bebê, acredita-se através dessa teoria que a gestação humana, né, a gestação dos seres humanos deveria durar 12 meses, mas por sermos bípedes, né, o bebê precisar passar pelo canal de parto, tem a questão da pelve, se esses bebês fossem nascer com 12 meses, a gente não conseguiria, né, que isso acontecesse pela estrutura do corpo, né, feminino. Então, os bebês nascem aos 9 meses, porém, eles precisam desses, né, mais 3 meses, digamos assim, né, para terminar esse processo de gestação fora do útero. Então, a gente chama isso de esterogestação. Nessa situação da esterogestação, ela entende, então, que a gente precisa tentar reproduzir esses conceitos, né, do ambiente intrauterino para o ambiente extrauterino. E o Dr. Harvey Karp se baseia muito nessa teoria para criar, né, o seu método, que é o que eu vou falar no final, né, de como acalmar esses bebês. A teoria da esterogestação, ela foi criada por um cientista, um antropólogo britânico, né? Ele tem várias outras publicações, ele fala muito da questão do toque, da pele, né? A gente sabe que a pele é um órgão humano e para o bebê essa questão do contato, do toque também é fundamental. Depois eu vou dar uma super dica também para vocês de como trabalhar essa questão até para bebês e para crianças maiores, né? Como trabalhar essa questão. E aí, o nome desse, se vocês quiserem saber mais, o nome desse antropólogo é Ashley Montagu, né? Então, ele é um antropólogo britânico e essa teoria dele ficou muito famosa, né? Por conta dessa questão aí e da gente perceber que efetivamente isso funciona mesmo, né? Então, um bebê muito agitado, às vezes você aplica essas técnicas, você consegue uma situação muito melhor. Outra questão que a gente precisa falar é das cólicas, né? Muito comuns, normalmente são rompantes de choro que duram mais do que 2, 3 horas seguidas, choros incontroláveis, né? Choros que não são né, que a gente não consegue acalmar de forma, né,
normal, e eles normalmente começam a partir da segunda ou terceira semana de vida e vão durar aí até mais ou menos 8 semanas de vida, ou seja, né, mais ou menos até o terceiro mês de vida. O que a gente sabe também? Que esses episódios de cólicas, eles são mais comuns em mães ansiosas, em bebês de mães ansiosas e em bebês de mães de primeira viagem também, né? Inclusive, existem algumas culturas que nem há relatos da ocorrência de cólicas, né, infantis. Então, assim, a gente sempre fica na dúvida, né? Claro que tem um componente da imaturidade gástrica do bebê, imaturidade do sistema digestivo, né, e tal. Eu costumo falar com as minhas mães, olha só, seu bebê não sabe nem o que é soltar um pum. Então, pra ele, essa história de ter que fazer, né, é uma situação assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Vou morrer, vou explodir. E era um pum, né? Então, assim, é algo que, né, pro bebê é bem complicado aquela situação. Mas a gente precisa levar em consideração isso. Sim, existem bebês que têm cólicas, e cólicas são choros incontroláveis por mais de 3 ou 4 horas por dia, normalmente no final do dia, e inconsoláveis, né? O bebê não se consola, não para, né, de chorar, e acontece mais ou menos nesse período aí. E aí, uma outra coisa que eu preciso falar para vocês é da questão do sono do bebê. Né? Nós temos a famosa hora da bruxa, que normalmente acontece após as 17 horas, né? E muitas vezes ela está relacionada a um bebê extremamente agitado, com sono, a gente chama também de efeito vulcânico do sono. Então é aquele bebê que às vezes ele passou um dia todo sem conseguir dormir direito ou dormindo muito menos, né, super estimulado, super estressado, e aí ele vai apresentar muitas vezes, né, nesse momento um acúmulo daquele sono que ele não fez durante o dia. Então o sono, ele interfere muito no choro do bebê, muito, 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 muito. Bebês que não dormem bem, que não fazem uma boa soneca, que não têm uma boa rotina de sono, vão ser bebês que normalmente choram mais, tá bom? Então é muito importante a gente estar atenta também à questão da janela de sono do bebê. Eu falei sobre janela de sono numa live que eu fiz com a Gil essa semana, né? De repente, se for o interesse de vocês, vou tentar fazer uma publicação sobre isso pra gente informar mais. Existe uma quantidade de sono esperada, mais ou menos por idade, e um tempo máximo que o bebê fica acordado também por idade. É claro que isso não é uma coisa assim que tem que ser sempre dessa forma, mas a gente tem aí mais ou menos uma expectativa, né, de tempo que esse bebê vai permanecer dormindo e tempo que esse bebê vai permanecer acordado entre uma soneca e outra, tá bom? Então, cuidar das sonecas durante o dia, aplicar técnicas até para prolongar essas sonecas, se elas forem muito curtas, né? Normalmente sonecas menores do que 1 hora, né? São consideradas sonecas curtas. Então, aplicar técnicas de prolongamento dessa soneca, ajudar para que esse bebê consiga, então, ter uma janela de sono adequada, tá? Isso ajuda muito. Então, aí eu tenho que pensar na minha rotina com o meu bebê e na minha previsibilidade. Então, eu tenho que ter uma rotina flexível, porém previsível, para que o meu bebê se sinta seguro. Ai, ficou escuro, né, gente? Agora, não sei o que aconteceu aqui. Bom, aqui melhorou. E aí, a gente tem uma questão, né, que é a questão do sono, né, do sono seguro. Então, aonde esse bebê vai dormir, como trabalhar essa questão da segurança de sono do bebê. Então, onde eu devo colocar o meu bebê para dormir? Então, desde que você esteja atenta à segurança de sono do bebê, então, não dormir, pessoas que tenham tomado medicação para dormir, se for usar cama compartilhada, né? Então, o ideal, tá? É que o bebê durma no mesmo quarto que a mãe, de preferência num local próprio, né? Mas no mesmo quarto que a mãe. A temperatura vai influenciar. Bebês não gostam de calor. Essa semana também eu respondi uma pergunta de uma mãe: qual a temperatura ideal para o bebê dormir? A temperatura ideal para o bebê dormir é uma temperatura entre 22 e 23 graus, tá bom?
bebês não gostam de calor, tem que ter cuidado também com o superaquecimento. O superaquecimento desidrata o bebê e pode aumentar o risco de morte súbita no bebê. Então, o bebê precisa de uma temperatura ideal. É claro que eu vou vestir a roupa de acordo com a temperatura, né? Então, uma temperatura de 22, 23 graus, o bebê vai estar vestidinho normalmente com um pimpãozinho, tá bom? Então, isso é muito importante. A questão da rotina. Outra coisa para os bebês, principalmente para os bebês que mamam no peito, tá bom? Agora, eu vou falar da livre demanda. Então, a livre demanda, ela deve ser considerada como uma das formas de prevenir essas crises de choro e como uma forma de acalmar. Gente, o peito é uma das ferramentas mais incríveis para acalmar o bebê. Às vezes ela é tão incrível que a gente só usa ela, né? E aí às vezes é o que tá o problema. Às vezes a gente tá exausta, cansada, mas ele é uma ferramenta incrível para acalmar o bebê. E eu gosto sempre de estabelecer a livre demanda durante o dia, porém eu sempre gosto de que os intervalos de amamentação de dia não, principalmente nos primeiros 2, 3 meses, né, não ultrapassem 2 horas. Tá? Então, o bebê está dormindo, tem 2 horas, acorda o bebê e amamenta. Por quê? Um bebê que mama pouco de dia, ele vai acordar mais à noite para mamar. Ele precisa recuperar aquilo que ele não teve de dia. Então, ele vai recuperar à noite. E os recém-nascidos também precisam ser acordados de dia para ganhar peso e também para começar a aprender a diferença entre dia e noite. Então, de dia eu me alimento, de noite eu repouso. É claro que ele ainda não está maduro para fazer uma quantidade de horas de sono à noite direto, sozinho, tá bom? Mas é fundamental isso. Então, eu sempre falo, 2 horas de intervalo de dia. E à noite, aí sim, se ele já tá ganhando peso, ok, você pode deixar ou acordar espontaneamente, tá bom? Então ajuda muito, um bebê bem saciado, uma mamada bem feita, uma mamada efetiva vai ajudar um bebê a ficar muito mais calmo, muito mais tranquilo, tá bom? E aí agora, então, nós vamos entrar efetivamente na questão deixa eu ver se faltou alguma coisa. Acho que não. Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, tá, meninas? E daqui a pouco vocês podem já ir colocando as perguntas, se vocês tiverem, que eu vou falar agora sobre como ativar o reflexo da calma, né? As etapas, e depois eu vou responder pergunta, tá bom? Bom, então, esse reflexo da calma, então, ele é um conceito do Dr. Harvey Karp. Naquele livro que eu mandei para vocês, ele explica muito bem. E ele fala das 5 etapas para ativar o reflexo da calma nos bebês, tá bom? Aqui, esse reflexo da calma, ele seria principalmente para os bebês entre 0 e 3 até 4 meses, mais ou menos, né? Mas às vezes até funciona com bebê maior também, tá bom? Bom, então a primeira etapa seria o quê? Então, como é que é o útero? Vamos fazer um resgate. Como que é o útero materno? Então, ele é um ambiente o quê? Escuro, né? Apertado. Então, se a gente vê lá na ultrassom, como é que o bebê fica dentro do útero, né? Ele fica todo o quê? Todo encolhidinho, né? Apertadinho, não é assim? Então, o ambiente uterino é assim. Além disso, ele é escuro, né? E ele é barulhento. A gente pensa que não tem barulho, mas ele é barulhento. Imagina você debaixo da água, né? E aquela sensação daquele barulho, né? Daquele barulho grave o tempo todo. E ali a gente tem que pensar, né? Que ali tá o intestino materno com os barulhos próprios, né? O fluxo sanguíneo, né? Que faz aquele barulho né, o tempo inteiro também, o fluxo sanguíneo materno. Então, esse bebê ele está submetido a esse ambiente contido, escuro, com esse tipo de barulho. E como é que a mãe passa a maior parte do dia? A maior parte do nosso dia a gente passa o quê? Andando. Então, ali a gente tem o balanço também. Tá bom? Então, a primeira então ele estabelece 5 etapas, tá? Para ativar esse reflexo. E a primeira etapa que ele estabelece é o conter o bebê, que seria o casulo, né? O charutinho, tá bom? Então, como é que a gente monta um charutinho? Então, aqui eu tenho um bebê, tá bom?
Para eu montar o charutinho, eu vou precisar de uma mantinha. Essa mantinha aqui, ela é quadrada. Normalmente as mantinhas são quadradas, né? A gente chama de manta ou coeiro, tá bom? Você vai colocar ela numa posição tipo diamante, né? Com essa ponta pra cima. E você vai dobrar essa primeira aba. Aqui vai ficar a cabeça do bebê, né? O ombrinho, tá vendo? Do bebê fica nessa parte. E aí a gente vai embrulhar. Passa para os bracinhos bem próximos ao corpo, o joelhinho e o quadril solto. Então a gente enrola a primeira parte, depois eu enrolo de baixo e depois eu enrolo a outra parte. Lembrando que eu não posso ter ponta solta e que o bebê precisa ficar bem enroladinho mesmo, principalmente na parte do braço. Por quê? Porque o bebê, ele tem o reflexo de Moro, né? Vocês já devem ter visto aquele reflexo do abraço. Quando o bebê se sente solto, quando a cabeça pende para trás, isso incomoda extremamente o bebê, porque ele tem... Lembra da questão lá do seguro, do sentir-se seguro? É a sensação que ele tem que ele vai cair. Então, normalmente, o reflexo de Moro, né? Esse reflexo do abraço, vem junto com o quê? Com choro, né? Então, tanto quando eu tô dando aula, né? Às vezes eu falo sempre com os meus alunos, né? Quando eles estão... Tem um monte de aluno meu aí. Tô super feliz de ver vocês, viu, pessoal? Obrigada por prestigiar. Então, eu sempre falo, mantenha seguro o bebezinho, né? Segura o ombrinho do bebê, segura o bracinho, né? Às vezes eu faço uma cruzinha assim pra gente segurar. E aí você vai examinando o bebê. Por quê? Porque você mantém ele com essa sensação de mais segurança. Então, ele não vai chorar durante aquele momento do exame, né? Que às vezes é estressante pro bebê, tá bom? Então, isso é importante também. Então, esse seria a primeira etapa, né? Fazer o casulinho. A segunda etapa consiste em colocar o bebê de lado, tá? Então, eu vou estar com ele enroladinho e no meu colo, tá? Não é colocar de lado para ele dormir de lado. Lembrando que a recomendação hoje, tanto da Associação Brasileira de Pediatria como a Associação Americana de Pediatria, é que o bebê durma de barriga para cima, tá bom? Barriguinha sempre para cima. Então, eu vou colocar ele de lado no meu colo. Então, vamos imaginar que esse bebê tá chorando, né? Eu tô lá em casa com o bebê. Às vezes, é bom treinar o casulinho na hora que o bebê não tá nervoso, não tá chorando. Você treina o casulinho antes, que aí depois, né, no momento do estresse todo, fica muito mais difícil, às vezes, fazer esse casulo. Então, você treina antes. Então, ali, depois que você já, né, embrulhou o casulinho, você vai colocar o bebê lateralizado, né, segurando, dando suporte, né, à região cervical, né, ao pescocinho do bebê e segurando ele de lado. Então, esse seria o segunda etapa, né, para ativar. A terceira etapa é o chiado, né, aquele quem é mãe com certeza já ouviu falar nisso, que é o som do útero, né, o barulho do chiado, que é o ele é alto e é constante, ele é um som grave, tá bom? Eu costumo indicar, você pode baixar no YouTube algum aplicativo, o problema é que a maioria das vezes quando a gente usa tipo o som aquele som de secador, ele acaba sendo um som muito agudo, né? Então eu gosto mais dos sons mais graves porque eles são mais aceitáveis, mais toleráveis pra gente. E é mais parecido também com aquilo que tá no útero materno. Então eu costumo indicar alguns aplicativos também, tá? Eu vou mostrar aqui um pra vocês. Eu tenho um aplicativo, eu tenho o Sleep, deixa eu mostrar pra vocês aqui. 2 aplicativos que eu gosto de indicar, tá bom? Deixa eu achar eles aqui. Aqui, ó, esses 2 aplicativos aqui, eles estão disponíveis tanto pro iPhone como pro Android, tá? O Sleep e o Som de Sleep, tá bom? Então, são fáceis de usar. O Sleep, ele é contínuo. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Ele é contínuo, tá bom? Só eu tenho que ficar... Gente, que horas são? Eu tenho que ficar atenta aqui no meu tempo, todo tempo ainda. Então, ele vai abrir, você vai selecionar. Ó, vou mostrar pra vocês o que eu uso. Até hoje eu uso como rotina ritual do sono das meninas, pra elas... pra indicar, né, que tá na hora de dormir. Ó, e ele é agradável, estão ouvindo? É um sonzinho, esse aqui que eu combinei, eu fiz as combinações, ficou esse sonzinho de chuva, ó. Tá? E o outro, que eu também gosto, é o som de sleep. Esse, pra recém-nascida, eu acho que ele é mais interessante, tá?
Ó. Então, legal, né? Então, são 2 aplicativos grátis, tá bom? Lembrando que esse som, ele tem que ficar numa altura no máximo de 60 decibéis e eles não é para ficar o tempo inteiro ligado, tá bom? É só no momento mesmo, né, na necessidade, né, ali do maior estresse, né, do bebê, ou se você quiser usar também durante as sonecas, né, ou no momento do sono do bebê que ele apresenta maiores despertares, tá? A outra questão é o balançar. Então, eu enrolei, coloquei o bebê de lado, né? Liguei o chiado, tá bom? O chiado, no momento do choro do bebê, ele precisa estar mais alto do que o choro do bebê. Depois você pode ir abaixando, tá bom? Se você for manter contínuo, ele vai estar em torno de 60 decibéis. Mas não é para enfiar no ouvido da criança, claro, tá? É para deixar mais ou menos 1 metro de distância, pelo menos, tá bom? E aí o próximo é o quê? É o balanço, né? Então é um balanço contínuo, né? Suave e contínuo. Não é um sacudir, tá? É um balançar, certo? Como se esse bebê tivesse, não, então você tá ali andando. Às vezes você precisa aumentar a frequência do balanço. E aí quando ele vai acalmando, você vai reduzindo a frequência do balanço, certo? E o último, a quinta e última etapa seria o sugar, tá? Então nesse momento pode ser sugar o peito, né? Sugar a mama. Se for um bebê, né, que tá só na mamadeira e chupa a chupeta, pode ser o sugar a chupeta, no caso do bebê que não mama peito, ou o próprio dedo da mãe, ou do pai, ou de quem for limpo, né, o dedo limpo com as unhas aparadas, isso pode ser sugar o dedo. Então, seria a quinta e última etapa para acalmar o bebê, tá bom? Funciona, tá bom? Às vezes não vai funcionar logo na primeira vez, até porque a gente às vezes não consegue fazer da forma correta na primeira vez, mas você fazendo de forma contínua, né? E treinando também nos momentos que o bebê não está nervoso, porque às vezes no momento do estresse, no momento que aquele bebê está extremamente estressado, nervoso, chorando, a gente também fica, né, num estresse muito grande. E aí a gente acaba também não conseguindo fazer aplicar, né, da forma correta. Então treina antes e aí depois aplica. E isso ajuda bastante mesmo o bebê, tá bom? Aí, segundo o Dr. Harvey, então esse é o reflexo da calma que a gente vai estar ativando no bebê e ajudando esse bebê a se acalmar, ficar mais tranquilo, tá? Outra coisa que ajuda muito, né, ajuda bastante, é a questão do sling, né? Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, mas a ideia do sling é o quê? É a proximidade com a mãe, né, ou com o cuidador ali, e a contenção, assim como a questão do ambiente do útero, né? Então, manter o bebê ali contido, né? E bem próximo ao corpo materno, para que ele se sinta seguro, né? E aí também quando a mãe vai andar, funciona muito bem. Bota no sling, o menino tá chorando, bota no sling, vai passear, vai caminhar um pouquinho, né? O balanço junto com o contato ali da mãe, esse bebê tende a se acalmar também, né? E ajuda bastante esse processo, sem falar que a mãe consegue bater um papo, ir na padaria, né? Passear um pouquinho, ver gente, então ajuda bastante o sling também. É aquele tecido que se usa. Se vocês quiserem também, um dia eu ensino como que faz isso daí. Tá certo? Deixa mais uma coisa que eu queria falar antes de abrir para as perguntas. Sim. Uma coisa muito, muito importante, fundamental, é que o bebê precisa de muito contato físico, né? Então, principalmente nesse primeiro momento com a mãe, e aí um momento muito bom, que a gente usa muito, tanto que a gente utiliza a questão do banho, né? O banho humanizado, por exemplo, a gente fala banho humanizado, ou banho de ofurô também, o banho de balde, banho de ofurô. Mas não só, tá? No momento do banho, o momento do banho é o momento do toque, é o momento que você pode abaixar as luzes, você pode usar ou esse chiado, ou usar uma música que o seu bebê estava acostumado a ouvir, no momento que você estava ali dentro, né, do ambiente materno, do útero materno, e apagar as luzes, tá? Você pode usar uma essência de lavanda, por exemplo, ou usar camomila na água do banho,
E ali é aquele momento também que o bebê vai relaxar, você vai tocar o bebê, né? Então esse toque, o cuidado no momento na hora de lavar, né? Então você vai estar também acariciando. Aí tem a questão da chantala também, né? Que é uma técnica que se utiliza de massagem para poder fazer essa massagem no bebê. E ele se sente também, ele percebe esse toque, ele se acalma, né? Com esse toque, com esse momento. Porque o bebê, imagina, a sensação do toque também é algo novo para ele, né? E o tocar, né, na pele, aí ele todas as terminações nervosas, a forma como a gente toca, a forma como a gente acaricia, isso vai gerando também um certo conforto, um certo acalento para esse bebê, tá bom? Então, contato físico, né? O banho, então, que remete a essa vida intrauterina também pode ajudar o bebê a se sentir mais calmo. Eu gosto muito de indicar o banho nas rotinas de sono, tá? Principalmente naqueles momentos de sonecas que são mais difíceis, que o bebê resiste um pouco mais, ou também antes do banho noturno, do sono noturno, também eu gosto muito de indicar, tá? E lembrando também que essa necessidade de sucção do bebê, ela é muito maior até o 4º mês de vida. Se ela for bem atendida, né, o bebê tende a ir diminuindo essa necessidade de sucção, né, após o 4º mês de vida, tá? O que vai acontecendo, né, de forma gradativa, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar, no que eu tinha para falar sobre o reflexo da calma. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguém quer comentar alguma coisa, podem ficar à vontade, não me deixe aqui no cri-cri-cri. Tem um monte de aluna minha, deve estar tudo com saudade, hein, meninas? Vocês estão com saudade de mim, né? Fala a verdade, vocês estão tudo aí, ó. Eduardo, Elisângela, Adriele, ó, um monte de aluna minha, né? Mas quem? A Isa, querida, tudo bem? Tá, a Mônica também, a Lu, né? Então, alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Queria acrescentar alguma coisa? Senão eu vou encerrar. Ih, Maitê tá chorando. A minha petuca acordou. Pera aí, será que ela não volta a dormir, não? Vamos ver se ela volta. E aí, nenhuma pergunta? Bom, então tá bom, pessoal. Ah, saudade saiu da criança. Ah, Pamela! Ei, não tinha te visto aí. Tá com saudade, né? Isso aí. Ai, que bom, Thaís, que você gostou. Que bom. Ai, Júlia, ó, a gente tá acabando agora, Júlia. Você já pegou o final. Tá, então, pessoal, eu vou encerrar a live. A aula, né? Foi em forma de live, mas é uma aula. Eu vou encerrar, então. Para quem se inscreveu lá no meu link lá, para quem se inscreveu, vai receber o material por escrito, explicando. A Eduarda perguntou aqui se tem reflexo da calma acima de 4 meses. Então, Eduarda, acima de 4 meses, esse reflexo dessa forma, ele não é colocado dessa maneira, até porque alguns bebês já perderam, né, algumas dessas questões, por exemplo, que é a questão do enrolar e tudo mais. Porém, todo aquele início da aula que eu falei da questão da segurança, da afetividade, tá bom? Toda essa sensação, a questão do segurar, do embalar, do sugar, do contato físico, do banho, tá bom? Tudo isso vai ainda ser importante. A gente tem que perceber o quê? Que a partir do momento, lembra que a gente tem aqueles reflexos iniciais, mas a partir do momento que o bebê vai crescendo, ele estabelece outras formas de relacionamento com a mãe. Então, aquela relação deixa de ser só uma relação reflexiva de um bebê que ainda não interage e ele passa, então, a ter outras necessidades sociais e afetivas e interagir de outras formas, né? Então, vão ter outras maneiras que ele vai manifestar, né, essa segurança, essa afetividade, tá bom? Então, o reflexo em si não, mas toda aquela questão inicial da aula, isso ainda está muito presente, sim, né? De se sentir seguro, de se sentir envolto, né? Do toque, do contato, do olhar, tá bom? Tudo isso vai manter nesse bebê essa sensação de segurança e de afetividade, tá bom? É isso aí. Mais alguma pergunta, gente? Acho que vai ter que pegar ela, Glorinha. Não tem jeito não, mas ter acordou mesmo. Achei que ela ia dormir de novo. Geralmente ela dorme mais hoje. De tardinha assim, ela costuma dormir mais.
Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou tentar fazer mais aulas, lembrando que para as mamães aí que são de bebês maiores, tá bom? Não são para os meus recém-nascidos, para os bebezinhos maiores, bebês acima de 1 ano e meio. Nós estamos começando a oficina de desmame aqui, principalmente o pessoal daqui de Linhares, é claro, porque eu tô fazendo no modelo presencial, que a gente vai ter um primeiro momento, um encontro, que a gente vai falar, vai ter um primeiro encontro que a gente vai estar aplicando, falando sobre todas as técnicas, e aí depois a gente vai ter um acompanhamento em grupo online, né, para essas mães que estão nesse momento, tanto de desmame noturno como de desmame total. Então, são para bebês acima de 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses. Para desmame noturno, às vezes dá um pouquinho antes, mas de uma forma geral é a partir dessa idade, tá bom? Então, se você sabe de alguém ou essa situação é sua, ou você sabe de alguém que está nessa situação, é só pedir para entrar em contato que eu passo maiores informações, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.